Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em cada vida, em cada ser. Glória a Deus, né, por tudo que Ele faz, por isso estamos alegres. Hoje eu queria, né, aqui deixar uma mensagem assim muito bacana. Essa é uma mensagem que aqueles que conhecem, né, a Cristo deveria passar ela para frente. E os que não conhecem, todos deveriam ouvi-lo para entender o porquê que nem todos serão salvos, né? Porque que nós temos que acreditar verdadeiramente em Cristo e o seguir para ter a salvação. Porque muita gente ele acha, né, que tem o direito à salvação basta falar no nome de Deus. Não é assim, né? Não é desse jeito. Tem uma forma, né, uma forma simples, mas que precisa ser feita, porque o nosso Senhor Jesus, né, veio pelos que verdadeiramente querem ser salvos. Eu quero aqui deixar uma mensagem para que a gente fixe em nosso coração e tenha um entendimento. Né? Muitos já têm, mas a gente sabe que a maioria desse mundo não tem. Mas por quê? Porque estão com os olhos, né, tapados. Eles falam de Deus, mas não têm verdadeiramente noção de como é que vivemos nesse mundo, né? Por que nós somos condenados, né, ao pecado, automaticamente esse pecado nos condena à morte, e qual é a fórmula de verdadeiramente sermos salvos. Eles não querem essa parte, não querem ouvir. Mas eu estarei lendo aqui para aqueles que querem ouvir, né? E se vocês acharem que essa mensagem merece ir à frente, passe ela para alguém, né, que queira às vezes ter um entendimento sobre a palavra do nosso Senhor, que é muito importante. Né? Todos os dias a gente está se alimentando e entender verdadeiramente, porque eu não entendia. Eu até uns 2 anos atrás eu ia na igreja e não tinha entendimento. Por que, que Jesus tinha se entregado naquela cruz? Você vê, e olha que eu ia. Mas eu não lia, não me aprofundava e nem queria saber. Apesar de eu estar na igreja, o meu coração estava no mundo. Né? Isso daí pode estar acontecendo com várias pessoas. Isso é preocupante porque vai que o nosso Senhor Jesus volta nesse meio tempo e a pessoa vai estar dentro da igreja e não ter salvação, porque ela não conhece a verdadeira palavra. Ela a ouve, mas não a pratica e não a coloca no coração. Eu quero ler Romanos capítulo 5, versículo do 17 ao 21. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque como que pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha essa palavra, né, Márcia? Essa é uma palavra assim que nos dá entendimento, né? De que quando a gente já vem nesse mundo, a gente já vem condenado ao pecado e condenado à morte. Somos todos nós. Não importa se nascemos num lar cristão ou se vivemos no mundo aí adoidado. Todos nós já viemos com essa condenação, né? Já nascemos com o nome escrito lá, condenado, né? Mas automaticamente, né, o nosso Senhor Jesus, com a sua graça, bondade e misericórdia, ele olhou, né? Ele sabia que o ser humano, apesar de não merecer, ele pensou, eu tenho que fazer algo para que isso não aconteça. Né? Aqueles que querem ter uma salvação, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que, que ele fez? Foi lá e se entregou naquela cruz. O nosso Senhor Jesus, irmão, ele se entregou pelos nossos pecados. Não pensem
que ele não tinha poder para sair dali, não, que ele tinha. Mas ele precisava, de algum modo, pagar pelos nossos pecados, né? Pelos aqueles pecados que Adão e Eva cometeram lá. E automaticamente nós já viemos condenados por eles, né? Nós já recebemos como herança. Então, nosso Senhor Jesus se entrega naquela cruz para que nós fôssemos justificados. Mas quem é esse nós que eu estou falando? São todos? Não. São aqueles que verdadeiramente reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador e coloca, né, a palavra dele em prática. Porque não adianta eu falar que eu reconheço perante o homem e ando todo torto. Isso aí não vai adiantar de nada. Isso aí eu estou enganando a mim mesmo e o inferno vai estar me esperando, né? Então eu preciso verdadeiramente acreditar no nosso Senhor Jesus, que já pagou aquele preço, pagou caro, né? Ele deu a vida dele por cada um de nós que verdadeiramente acreditamos nele. Então, para a gente foi o lado mais fácil. Às vezes a gente olha nesse mundo, né? As pessoas estão falando que para seguir a Cristo é muito difícil, porque você tem que deixar muita coisa, né? Muita coisa que aparentemente é maravilhosa desse mundo. É uma pena a pessoa pensar assim, porque se ele tivesse noção, e às vezes a gente olha aí as pessoas reclamando de algumas coisas desse mundo, né? Algumas dorezinhas, coisas pequenas. Agora imagina o que o nosso Senhor Jesus passou por cada um de nós, né? Se entregando ali naquela cruz pelo meu, pelo seu pecado, para que a gente fosse justificado perante Deus. Isso é que demonstra amor, né? Isso é que demonstra o que é um Deus que olha por nós, né? Seres tão minúsculos, tão pequenininho, e olha como nós temos valor para o nosso Deus, né? Ele vai lá e se entrega para que a gente tivesse direito à salvação. Mas para isso, nós temos que acreditar nele, né? Temos que acreditar que o nosso Senhor Jesus veio para nos salvar e devemos seguir no caminho dele, que automaticamente ele já fez tudo o que precisávamos para ser salvo. Ele já fez. Então, se você reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, você não precisa mais pagar nada. Por isso que eu falo automaticamente. Por que automaticamente? Você reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, toma a sua cruz e o segue, automaticamente você já está salvo. Você, né, já foi pago todo aquele, é, todo aquele castigo, né, que você precisaria passar, né, a condenação de ir para o inferno, nada daquilo ali você vai. Porque o nosso Senhor Jesus, por um ato que ele fez, mas um ato tão doloroso, né, que foi se entregar naquela cruz, nos justificou. Ele justificou a cada um, né, cada um que o reconhece. E para sermos justificados, basta reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, né? Assim como Adão e Eva pecaram lá, né? E botou a condenação sobre todo mundo, nosso Senhor Jesus veio para salvar todos aqueles que querem ser salvos. Isso aqui é preciso a gente colocar grifado, né? Se fosse escrevendo, a gente ia até passar uma caneta marca-texto para que todos guardassem. Todos aqueles que querem verdadeiramente ser salvos. Porque muitos querem, mas não querem seguir o nosso Deus, né? Não quer seguir o nosso Senhor Jesus, não quer seguir a palavra. Infelizmente serão condenados. Na verdade, não serão condenados, não serão justificados, porque condenados eles já estão. Condenados ao quê? À morte eterna, ao inferno, infelizmente, né? A gente tem que falar porque o inferno ele existe. Muitas pessoas não estão acreditando, mas ele existe. Mas só existe para aqueles que não querem seguir a Cristo, que o nosso Senhor já fez. Tudo que precisávamos, já pagou tudo. Basta a gente, é como se fosse um ônibus, né? O nosso Senhor está ali com o ônibus aberto, onde a passagem já está paga, onde já tudo já foi feito para a gente seguir aquela viagem. Basta que a gente verdadeiramente tome, né, a posse dessa bênção que o nosso Senhor nos concedeu, que é reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador e o seguindo, né, entrando nesse ônibus aí e seguindo a viagem com Cristo. Como que é seguindo essa viagem? Na palavra dele, né, buscando, orando,
acreditando, vigiando o tempo todo e pedindo ao Espírito Santo que governe, né, a nossa vida, entendendo que a gente não pode andar igual ao mundo que já está condenado à morte, pois o nosso Senhor Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Mas para que a gente tenha essa vida, nós temos que verdadeiramente acreditar que ele se entregou naquela cruz por cada um de nós. Essa mensagem de hoje, vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fizeste por cada um de nós, Senhor. Mesmo sem sermos merecedores dessa graça, dessa bondade que o Senhor fez, o Senhor se entregou naquela cruz para que nós, seres tão pequenos, né, muitas das vezes que não merecemos, com certeza não merecemos, mas o Senhor nos concedeu essa maravilha da sua graça de sermos salvos. Basta que a gente acredite em Ti. Lhe peço que o Senhor abençoe a cada um, toma conta de cada vida e que cada ser humano venha ter esse entendimento, que só seguindo verdadeiramente, acreditando que o nosso Senhor Jesus veio para que tivéssemos direito à salvação, né? Que essa mensagem fixe em cada coração e que cada pessoa tenha esse entendimento verdadeiro para que sejam salvos, pois o Senhor veio para justificar cada um de nós. Basta que a gente verdadeiramente confie em Ti. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.